Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo, feliz com a salvação. Que bom. Hoje esse assunto vai diretamente com o que nós vamos falar a respeito dos falsos mestres em sua destruição. Hoje é um texto bem forte, então fica aqui comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar o meu e o seu dia. Então clica aqui no inscreva-se, curte, comenta e compartilha. Ao final isso ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e a sugeri-lo para mais pessoas, fazendo com que a palavra chegue mais longe e abençoe mais e mais vidas. Amém? Que bom. Você já terminou de ler a segunda carta de Pedro? Falta pouquinho. Hoje nós faremos o segundo capítulo e amanhã já o terceiro. E depois vamos para 1 João, que tem muito ensino também. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 2. Texto um pouquinho longo, mas temos que prestar bastante atenção, que é bem profundo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se de devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da justiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina.
se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrando-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem o conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama do Senhor. Na lama. O Senhor não tem lama, né? Perdão. Amém. Texto longo, forte e pesado. Os falsos mestres sempre existiram. Os pregadores de heresias e heresias destruidoras sempre teve. E sempre vai existir até que ele volte. E esses homens receberão o juízo, né? Como diz o texto, ele não poupou nem aos anjos que tinham uma responsabilidade, uma autoridade maior, então eles também foram cobrados a mais. Então os mestres e pessoas que levam essas heresias, essas más condutas e que acabam desviando muitas pessoas, desviando muitos para esses caminhos tortuosos e longe de Deus com eles, eles também terão a sua justiça no Senhor. E Pedro aqui lembra de Balaão, lembra de Noé, lembra de Sodoma, Gomorra. E Sodoma e Gomorra é bem interessante também, que quando você for lá ler o texto, você vai ver que Ló fala com o Senhor: mas se tiver tantos bons, mas se tiver um, ele vai diminuindo e o Senhor vai falando para ele, né? Assim, tentando recordar exatamente aqui. Vá lá e não vai encontrar nenhum, não tem. E nem os genros dele se salvam, nem os genros de Ló vêm com ele, né? Vem ele, a esposa, as filhas, e a esposa acaba sentindo saudade, vira uma estátua de sal, e os genros ficam lá porque estavam gostando da baguncinha que estava rolando lá, né? E ele vem falando que esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, né? Eles são conduzidos pelo seu ego. E outra frase muito importante que tem aqui, que diz, né, o homem, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nós somos escravos daquilo que nos domina. Não só a palavra e tudo isso, não só as coisas ruins e pesadas como está colocando aqui, mas tudo aquilo que nos domina nos escraviza, seja ela um vício, o vício do tabaco, da bebida, o vício da comida. Por muito tempo eu fui escravo de todas essas coisas e quando eu decidi, eu parei. Estou tirando a escravidão da comida também, que é muito difícil. É um senhor muito gostoso a comida, para sermos escravos. Mas tudo aquilo que nos domina nos escraviza. A dor, tem gente que é escravizado pela própria dor, começa a ser dominado pela dor, pela falta de perdão, por várias coisas, e aquilo o domina e o torna escravo. E nós também teremos o nosso juízo. E se nós fomos enganados por falsos mestres desses, hoje para nós será bem pior, porque nós temos acesso à verdade. Nós temos acesso a Jesus Cristo, nós temos acesso
as Escrituras hoje. Hoje é muito mais fácil para nós. Nós sabemos que Jesus veio e foi crucificado e ressuscitou. A história comprova isso, tudo isso. Para aquela época ainda era um pouco mais difícil de acreditar. Você tinha que acreditar nos profetas, em algo que iria acontecer. Agora, nossa, já aconteceu. Cristo já veio, já foi para a cruz, já ressuscitou, já nos livrou do pecado. E se nós não temos posicionamento quanto a isso, quanto à nossa vida, o nosso julgamento será muito maior, muito mais pesado do que aqueles que não tiveram acesso à verdade. É isso que o texto está dizendo. Nós temos, e parece que por nós termos esse acesso, nós já vimos o que aconteceu, a gente vai empurrando com a barriga. Só que em determinado momento, para nós, para cada um de nós, vai chegar o nosso tempo, vai chegar o nosso juízo. Desde quando Jesus voltou aos céus, a gente vem acreditando que a qualquer momento ele vai voltar. O apóstolo Paulo já acreditava que seria naquela época mesmo. E chegou um tempo que para Paulo voltou. Chegou um tempo que para cada um chegou. Jesus voltou para cada um. Sei que para mim logo voltará. E o que eu estou fazendo nesse meio tempo? Agora que eu conheço Ele, sei aquilo que Ele quer para minha vida, sei a palavra dEle, sei que eu digo, eu tenho acesso aqui, não que eu sei tudo. Não tem nem como. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me dedicar a entender, a fazer aquilo para aquilo que eu fui chamado. Pois se o medo me domina, eu sou escravo dele. Se a palavra me domina, eu sou escravo dela. Se Jesus, o amor dele, me domina, eu sou escravo dele. E o que eu estou fazendo com isso? Nós só temos um Senhor. E o que tem nos dominado para nos tornarmos escravos disso ou desse? Você é escravo de Jesus, porque se nós temos Ele como Senhor e Salvador, nós o servimos. E o escravo quer dizer, a escravidão aqui, ele te domina. Você dá pleno domínio ao seu Senhor. Só que se nós damos o pleno domínio ao nosso Senhor, é Ele que tem que nos conduzir. Se o nosso Senhor é o pecado nos conduz. Se o nosso Senhor é o vício nos conduz. E isso é mais do que verdadeiro. Nós vemos o que as drogas fazem com as pessoas, o que o vício faz com a pessoa. Diversos tipos de vício, a droga, a bebida, o tabaco, o jogo, a prostituição. Cada um se entrega ao seu Senhor e muitas vezes não percebe que é escravo. Nós temos a opção de sermos escravos livres em Jesus. E esse nosso Senhor, Ele nos leva a um Deus que é Pai e conhecer a sua paternidade. E vai nos dar toda a liberdade de filho. E aí nós escolheremos o que fazer com tudo isso, com essa liberdade, num Senhor que é gentil, que é doce. Porém, Ele não nos poupará de sofrimentos por Ele. Nos poupará de diversos sofrimentos. Ele nos dará a vitória, nos dará a autoridade sobre tudo. Mas se tivermos sofrimento por Ele, nós somos bem-aventurados e devemos ter graça
alegria e gratidão por isso. É um paradoxo, mas por ele vale a pena. Amém? Então teremos juízo. Para os ímpios terão, nós teremos também. Aqueles que seguem também, aqueles que deixaram de seguir também, o juízo virá para todos. E se Jesus voltasse para você hoje, como seria o seu juízo? Quem é o seu Senhor hoje? Quem tem te dominado a ponto de te tornar escravo? Quem ou o quê? Tem tantos exemplos, tem gente que é escravo do próprio filho, do próprio animal de estimação, tem gente que é escravo do próprio trabalho, tem gente que é escravo do próprio carro, tem gente que é escravo do time do coração. O que tem te escravizado? Tem gente que é escravo de sua beleza, que busca sua beleza a todo custo, escravo do seu corpo, escravo do seu prazer. Eu sou e continuo buscando ser escravo do meu Senhor e Salvador, porque Ele é o único Senhor que dá a salvação. Reflita sobre isso durante o dia. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã. O galo está cantando, seu Senhor está chegando.